Olá pessoal, estamos de volta com mais modelos lineares generalizados. Hoje nós vamos discutir abordagens para modelar preditores contínuos. Os epidemiologistas aparentemente têm medo de preditor contínuo. A gente dicotomiza, a gente categoriza, a gente usa pontos de corte às vezes tradicionais, às vezes pontos de corte inventados, mas o que eu vejo é que as pessoas fazem de tudo para não usar um preditor na sua forma contínua. Então hoje nós vamos tentar mostrar como é que se pode trabalhar bem com um preditor contínuo e comparar diferentes estratégias de modelagem e de que forma a gente pode avaliar a qualidade de ajuste do modelo, né, nessas diferentes formas. Para começar, nós vamos falar de duas estratégias que não são exatamente, né, de modelagem dos preditores, mas de transformações dos preditores que podem ser úteis e que podem ajudar no ajuste do modelo, mas mais na interpretação desses modelos. Então, a primeira estratégia que eu vou apresentar aqui para vocês é centralizar uma variável. Quando a gente ajusta um modelo de regressão com um preditor contínuo, o intercepto desse modelo, vamos pensar na regressão linear para ser mais fácil, né? A nossa reta de regressão, o intercepto dela, né? O valor do coeficiente do intercepto do modelo é o valor daquela reta quando ela cruza o zero do valor do preditor. Mas acontece que muitas vezes o valor zero do preditor não faz nenhum sentido. Vamos ver um exemplo. Peso ao nascer, né, contra idade gestacional. A minha pergunta é, qual é o peso ao nascer médio, né, esperado para uma determinada idade gestacional? Se eu ajusto esse modelo com a idade gestacional na sua escala original, o intercepto vai ser o valor predito do peso ao nascer quando a idade gestacional é zero, o que não faz nenhum sentido. Então o que eu posso fazer? Eu posso centralizar a idade gestacional, ou na sua média, ou em algum valor escolhido, né, de forma que o intercepto do modelo passe a ser alguma coisa interpretável. Então eu vou, nesse exemplo, mostrar como é que fica o modelo quando eu centralizo a variável de idade gestacional em 37, que é o nosso ponto de corte para nascimento a termo. Então vamos comparar esses dois modelos com a variável idade gestacional na escala original e centralizada. Então, o que nós vemos? Se eu ajusto o modelo com a escala original, o coeficiente do meu modelo é menos 70, ou seja, o peso ao nascer predito para uma idade gestacional zero é menos 70. Nenhuma importância, nenhum interesse para mim. Se eu ajusto o modelo com a variável idade gestacional centralizada no 37, o meu modelo agora passa a apresentar um intercepto com o valor 3059, que é o valor predito do peso ao nascer para essa idade gestacional de 37, que é o limite da prematuridade. Essa centralização não tem nenhum outro impacto no modelo, a não ser fazer com que o intercepto passe a ser interpretável. Outra coisa que eu acho que é super útil da gente saber fazer e lembrar é padronizar uma variável. E aí a padronização da variável serve tanto para o meu desfecho quanto para o meu preditor. Padronizar significa transformar uma variável da sua escala original para uma escala em que ela tem uma média zero e um desvio padrão 1. Essa estratégia ela é especialmente útil para variáveis que não têm uma escala bem definida, que não têm uma unidade de medida muito clara. Então, o exemplo que eu vou apresentar para vocês aqui é o QI no modelo com o score de desenvolvimento, o Batelli, como o preditor. Então eu tenho o QI medido aos 6 anos e o desenvolvimento medido aos 4 anos. Veja que o QI eu já tenho, né, padronizado no meu modelo.
E o Batelli é uma variável que tem uma média de 118, um desvio padrão de 8,28, ou seja, é uma escala que para mim não faz muito sentido. O que é um ponto a mais ou um ponto a menos do Batelli? Eu não sei. Eu ajusto o meu modelo e eu tenho um resultado que me diz que para cada ponto adicional do Batelli, aumenta 0,06 o QI em desvios padrão. Se eu padronizo o Batelli, ele passa a ter então uma média zero, ou seja, o zero do Batelli significa a média da minha amostra, e ele passa a ter um desvio padrão de 1, ou seja, um acréscimo de uma unidade no Batelli significa que eu aumentei em um desvio padrão o score de desenvolvimento. Então, o que o meu modelo me diz, né, usando o Batelli padronizado? Agora, o intercepto do meu modelo é 0,019. Ou seja, quando o Batelli é igual a zero, o QI tem um valor muito próximo de zero, ou seja, próximo da sua média também. E o que me diz o coeficiente do Batelli padronizado? Que a cada desvio padrão a mais do Batelli, eu tenho um incremento de um pouco mais de meio desvio padrão no QI. Ou seja, eu consigo agora dar uma interpretação muito mais clara para essa associação entre o meu, né, score de desenvolvimento aos 4 anos e o QI aos 6. Mostrando agora, de uma maneira muito mais clara, que uma criança com um melhor desenvolvimento aos 4 anos, né, vai ter um QI mais alto aos 6 anos. Estratégia simples de melhorar a interpretabilidade dos resultados do modelo. E, na sequência, nós vamos passar, então, a ver como trabalhar com variáveis contínuas, com preditores contínuos. E a pergunta é, nós vamos cortar, fatiar a variável, ou nós vamos entortar, né, a reta que descreve essa associação? Vamos ver. Nós vamos voltar ao nosso modelo inicial. Nós temos o peso ao nascer predito pela idade gestacional em semanas. Então, se eu pego e traço, né, a minha nuvem de pontos e uma reta, a minha reta de regressão aqui, a gente olha e parece que está razoável, né? Mas se eu, em vez de usar direto a reta da regressão, eu usar um processo que me dá um alisamento, né, da associação entre peso ao nascer e idade gestacional, veja que esse modelo, que a gente chama de um modelo de associação local, que no caso do STAT aqui é o LOES, né, é uma estratégia de alisamento muito tradicional, a gente vê que a linha que aparece não é uma linha reta, é uma linha que é levemente encurvada. Bom, quais as alternativas que a gente tem? A regressão polinomial é uma estratégia tradicional dentro da modelagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou pegar o mesmo preditor e vou adicionar no modelo formas em que uma hora ele aparece, né, com o expoente 1, ou seja, linear. Adiciono uma outra forma em que ele aparece com o expoente 2, ou seja, ao quadrado. Posso adicionar uma forma em que ele tem um expoente 3, ao cubo, né, a quarta, a quinta, enfim. Mas veja que isso faz com que, né, a relação entre o meu desfecho e o preditor vá ficando cada vez mais complicada. Para lembrar, né, vocês têm aqui a forma da parábola de uma equação do segundo grau, que aqui aparece na forma de U. Nós temos a forma de uma função cúbica, né, que faz esse formato de cela e que, para algumas situações, ela é útil para explicar como é que é a relação das nossas variáveis. E eu coloquei aqui à direita, né, o modelo quadrático, para vocês terem uma ideia de como é que é a forma do meu modelo de regressão linear quando eu uso, né,
um modelo polinomial em que eu tenho a idade gestacional linear mais a idade gestacional ao quadrado. Então veja que se eu incluo no meu modelo um termo quadrático, eu vou olhar na minha tabela da regressão e eu tenho lá o valor P para o termo linear, 0. O valor P para o termo quadrático, 0. Os dois termos são altamente significantes, portanto, né? O coeficiente do termo linear muda completamente, o que é razoável, o que é normal, porque agora eu tenho, né, dois coeficientes para descrever o comportamento do desfecho em relação ao preditor, e a equação do meu modelo agora passa a ser essa, né? O peso ao nascer está escrito na forma de um intercepto mais B que multiplica a idade gestacional mais C que multiplica a idade gestacional ao quadrado. E se eu incluir um termo cúbico, será que melhora essa associação? Não. Veja, os coeficientes agora todos perderam a significância. Então eu incluí alguma coisa no modelo que realmente bagunçou tudo e que não ajudou. O meu R quadrado praticamente não muda em relação ao modelo, né, que inclui só o termo quadrático. Então eu tenho aqui, né, rapidamente uma avaliação de que eu passar do modelo polinomial, né, de ordem 2, ou seja, um modelo quadrático, para um modelo cúbico, não melhorou o ajuste. Vamos olhar com mais detalhes esse modelo quadrático. Estamos aí de novo com o gráfico do modelo e para poder fazer uma avaliação mais criteriosa, nós vamos olhar os gráficos de resíduo desse modelo. Então nós temos ali o gráfico do resíduo do modelo linear acima, em que a gente tem os resíduos, né, uma reta horizontal no zero, que é a média do meu resíduo, por definição, e eu tenho uma reta vermelha, que não é reta, que é encurvada, que é de novo, né, aquela linha alisada usando low S, para que a relação, né, o comportamento do resíduo ao longo da idade gestacional fique mais visível. A gente olhando, né, só os pontos, numa situação como essa, por exemplo, não fica muito claro que existe ali uma curvatura. Às vezes é preciso que haja uma evidência muito mais forte de curvatura para que a gente consiga ver isso sem essa linha do alisamento, de forma que ela acaba sendo muito útil para nos ajudar a visualizar isso. No gráfico de baixo eu tenho os resíduos do modelo quadrático. E veja que agora a minha linha alisada praticamente acompanha a linha horizontal do zero. Ou seja, eu consegui uma melhora no meu ajuste do ponto de vista dos resíduos, não tem mais aquela curvatura, né, no comportamento dos resíduos quando eu uso o meu modelo quadrático. Vamos comparar o modelo quadrático com o linear. O termo quadrático é significante. O meu R quadrado aumentou de 12,7% para 16,7%, né? Um aumento apreciável. O meu erro quadrático médio diminuiu. E se a gente usar, né, o AIC, lembra? O critério de informação do ACAIC, o valor diminuiu de 22.786 para 22.717. E, finalmente, se eu faço o teste da razão de verossimilhança entre um modelo e outro, o teste é altamente significante. Então, a gente vê aqui que, né, por todos os critérios que a gente avalia, o modelo quadrático se ajusta melhor do que o modelo linear. Bom, qual é a nossa conclusão então? Vemos aqui, né, de novo a nossa nuvem de pontos com os dois modelos traçados. Em vermelho, o modelo linear, em verde, o modelo quadrático. Vimos então que, por
todos os nossos critérios estatísticos de qualidade de ajuste, o modelo quadrático se ajusta melhor e descreve melhor a relação entre peso ao nascer e idade gestacional. A outra pergunta é, essa relação é razoável? Olhando a reta, e essa é uma estratégia sempre importante na hora de apresentar esses resultados de modelos mais complexos, né? Se eu apresento simplesmente os coeficientes do modelo, é muito difícil imaginar qual é essa relação. Se eu apresento, né, como um gráfico, né, a curva que descreve o modelo, é, né, muito simples de visualizar o que está acontecendo. Então, esse modelo quadrático é razoável? Me parece que sim. Né? Faz sentido pensar que numa determinada faixa, e aqui pelo gráfico parece que nós temos até ali a semana 36, 37 um crescimento mais rápido, que vai diminuindo de velocidade até a semana 40 e depois praticamente se estabiliza. Um modelo linear, uma reta, né, não descreve de maneira adequada essa relação entre peso ao nascer e idade gestacional, assim como é o caso de muitas outras situações que a gente vai trabalhar, estudar e modelar usando regressão linear e mesmo, né, regressão logística e Poisson. Lembrem-se que os modelos de regressão logística e de regressão Poisson também são lineares, né? A regressão logística no logito de P e a regressão Poisson no log da intensidade do processo. De forma que, em todos esses casos, né, a estratégia de entortar retas, ela é útil e é interessante. E se eu não quiser entortar as retas? Vamos à estratégia epidemiológica tradicional. Longa cultura na epidemiologia de categorizar variáveis. Uma variável contínua ou uma variável ordinal que tem vários grupos, ela é reorganizada, né, em um número menor de grupos, né, do que originalmente era. Se era contínua, não tinha grupos, eu agrupo. Se já era categórica, eu coloco essa variável em um número menor de grupos. Qual é a vantagem disso? É mais fácil de analisar, é mais fácil de explicar. Se perde informação? Muito possível que sim. Como é que a gente escolhe entre esses modelos? Isso aqui nós vamos ver. Então, para continuar com os nossos exemplos, eu vou categorizar a idade gestacional. E eu vou categorizar a idade gestacional de duas formas. A estratégia do facão, que é muito comum na epidemiologia, em que eu vou pegar toda uma gama de idade gestacional, né, de 30 semanas até 42 semanas, e vou dividir em dois. E vou dizer, criança pré-termo, com idade gestacional menor do que 37 semanas, e crianças a termo com idade gestacional de 37 semanas ou mais. Veja que no nosso caso nós temos 14% de crianças pré-termo na amostra. Vou fazer uma outra categorização menos radical do que simplesmente dividir em dois grupos, e eu vou chamar esses grupos de muito pré-termo, são crianças de menos de 34 semanas de gestação, pré-termo, 34 a 36 semanas, crianças a termo, 37 a 39 semanas, e na falta de um termo melhor, eu chamei de termo maduro, crianças de 40 semanas ou mais. Eu nem vou incluir nem discutir aqui a ideia de criança pós-termo, porque hoje, com as estratégias todas de monitoramento, de cesárea e tudo, a gente dificilmente vai ver um caso realmente de uma criança pós-madura, né, que já passou realmente do tempo de nascer. Então, olhando da distribuição desses quatro grupos criados, nós temos poucas crianças, 2,6% no grupo muito pré-termo, 11,5% no grupo de pré-termos, 51% a termo e 34% nesse grupo do termo maduro, né? Crianças que já completaram 40 semanas de gestação. E nós vamos ajustar então os nossos modelos de regressão para essas duas categorizações da variável de peso ao nascer.
Então, à esquerda nós temos o modelo com a idade gestacional dicotomizada e nós vemos que o R² dessa regressão é de praticamente 13%, com um critério de Akaique de 22.782. Nós vemos então que nós temos um aumento médio de 537 gramas quando comparamos as crianças a termo com as crianças pré-termo. Quando nós avaliamos o modelo em 4 categorias, nós vemos que nós temos um R² de 15%, um critério de Akaique de 22.742, né? Ou seja, um R² maior e Akaique menor comparado com a estratégia dicotômica. Comparando os coeficientes do modelo, nós vemos que os pré-termo comparados com os muito pré-termos têm um ganho de 418 gramas. Os termo comparado com os muito pré-termo, um ganho de 830 gramas. E os termos maduros, um ganho de 949 gramas comparados com os muito pré-termo. Bom, vamos fazer uma comparação mais detalhada desses dois modelos. Usando o comando margins e o margins plot, a gente cria esses dois gráficos que vocês veem, onde é muito mais fácil de visualizar o que esses modelos estão nos contando sobre a relação entre peso ao nascer e idade gestacional. Então veja que o modelo dicotômico compara simplesmente o grupo pré-termo com o grupo atermo, mostrando, né, aquela diferença de 537 gramas. O modelo em 4 grupos sugere um aumento que é praticamente linear do grupo lá muito pré-termo, para o pré-termo, para o termo. E depois um crescimento, né, mais lento de termo para o termo maduro. Quando a gente olha quanto foi o ganho do muito pré-termo para o pré-termo, eu tenho 418 gramas. Do pré-termo para o termo, 413 gramas, né? Números muito parecidos. Ou seja, nós estamos perdendo informação quando usamos só o grupo termo comparado com o pré-termo. Em termos de qualidade de ajuste, fica claro que o modelo em 4 grupos é superior ao modelo dicotômico. O R² maior, né? O critério de informação do Akaique é menor, e olhando para o próprio gráfico, a gente vê que nós temos mais informação e que a gente consegue descrever com mais detalhe a associação entre peso ao nascer e idade gestacional. Bom, qual a nossa conclusão? Dicotomizar resulta num modelo com pior ajuste e que esconde parte da associação entre peso ao nascer e idade gestacional. Mas e o ajuste quadrático? Como é que fica comparado com o meu ajuste com a idade gestacional em 4 grupos? Veja, o R² do modelo quadrático é 16,7, comparado com 15,3% no modelo em 4 grupos. O AIC do modelo quadrático é 22.717, menor do que os 22.743 em 4 grupos. Olhando, né, os dois gráficos do modelo, a gente vê claramente que o modelo quadrático tem um ajuste, claro, ele é uma curva, né, contínua, não é quebradinho como o modelo em 4 grupos. Do ponto de vista de qualidade de ajuste, o modelo quadrático é claramente superior ao modelo em 4 grupos. Do ponto de vista de explicar o resultado, tá, eu concordo que explicar o resultado em 4 grupos é mais fácil do que explicar o resultado do modelo quadrático. Mas se a gente sabe apresentar um gráfico, se a gente sabe calcular as estimativas de peso ao nascer para faixas de idade gestacional, eu não preciso abrir mão do meu modelo quadrático. Afinal das contas, né, quem é que tem medo de uma variável preditora contínua?